Você já se imaginou correndo uma maratona, suando, se esforçando, ultrapassando cada obstáculo, vendo a linha de chegada ali, a poucos metros, e de repente tropeçando por causa de um cadarço desamarrado? Parece algo pequeno, quase irrelevante, mas no momento decisivo, é justamente esse detalhe que te derruba. E é exatamente isso que acontece com centenas de candidatos que sonham em conquistar uma vaga no serviço militar temporário. Eles têm formação, têm idade dentro dos padrões, se inscrevem com esperança, mas acabam sendo eliminados por erros bobos. E o pior, erros que poderiam ser evitados com o mínimo de orientação. Por isso, esse vídeo não é só um alerta, é um divisor de águas. Hoje você vai descobrir os 12 erros mais fatais que eliminam candidatos do processo seletivo militar temporário e, mais importante do que isso, vai aprender como evitá-los com estratégias práticas e inteligentes. E não se trata apenas de evitar a eliminação. Se trata de proteger seu sonho, sua chance de virar o jogo, de sair do sufoco financeiro e conquistar uma vida com mais respeito, estabilidade e dignidade. Então fica comigo até o final, porque cada segundo desse vídeo é um investimento direto na sua futura farda. Ler o edital não é uma formalidade, é o equivalente a ler o mapa antes de atravessar um território minado. Quando você ignora o edital, você está basicamente entrando vendado num campo de combate. E sabe o que acontece com quem faz isso? Pega o caminho errado, entrega o documento no formato errado, perde o prazo e nem entende por que foi eliminado. Já vi candidatos excelentes, com currículo invejável, sendo descartados por enviarem o diploma sem o histórico escolar. Estava tudo certo, mas faltava uma vírgula. E no mundo militar, vírgula vale ponto. Um exemplo prático. Em 2023, um técnico em enfermagem com vários cursos e experiência em hospital foi eliminado por não comprovar a carga horária mínima exigida. Tava no edital. E ele não leu. Ler o edital é como afiar a lâmina antes da batalha. Quem não faz isso tenta cortar com faca cega. Como diz a sabedoria antiga, o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Essa frase de Sêneca é um lembrete para você entender que edital não é burocracia. É o manual da sua aprovação. Seu currículo é a vitrine da sua história. Se ele estiver bagunçado, confuso, genérico, é como se você abrisse uma loja de ouro, com a vitrine suja. Ninguém vai parar para ver. E o avaliador, que muitas vezes tem dezenas ou até centenas de currículos para analisar, vai passar o seu direto. O exército não quer floreios. Ele quer clareza, comprovação, disciplina. E o que não for comprovado não vale ponto. Já vi um candidato com formação técnica em eletrotécnica e mais de 5 cursos complementares ser pontuado abaixo da média porque não separou os certificados por área e mandou tudo de qualquer jeito, sem organização, sem indicar claramente o que era o quê. Resultado? Currículo ignorado. O seu currículo precisa ser tratado como se fosse a sua apresentação diante de um general. Ele precisa mostrar que você é organizado, objetivo e que tem tudo em ordem. Pense assim. Se o seu currículo fosse um soldado, ele estaria marchando com disciplina, ou estaria desengonçado e fora do compasso. Esse detalhe faz toda a diferença entre quem passa e quem fica para trás. Esperar a convocação para começar a treinar é um erro tão comum quanto fatal. É como querer plantar na véspera da colheita. Não dá tempo. O exame de aptidão física não é só uma corrida e algumas flexões. É um teste de pressão, de resistência, de autocontrole. Você vai estar sendo avaliado por militares, com cronômetro na mão, sem espaço para erro. Já vi candidato passar por todas as fases teóricas, currículo impecável, documentação toda certa, e ser reprovado por não conseguir completar a corrida em tempo. E o que ele disse depois? Achei que dava tempo de treinar depois. Esse depois custou a vaga. E mais que isso, custou um salário fixo, plano de saúde, estabilidade. Pense no seu preparo físico como um investimento. Cada abdominal, cada corrida, cada gota de suor é como um depósito na sua conta de futuro. Porque no dia do teste, quem treinou antes chega com confiança, respira certo, faz o que tem que fazer e passa. Já quem deixou para depois, trava. E aí não adianta chorar. Cuidar da saúde é uma parte esquecida por muitos, mas essencial. É como pilotar um carro com o motor gripando e achar que ele vai aguentar a viagem inteira. A inspeção de saúde reprova muita gente que achava estar tudo certo. Problemas como pressão alta, IMC acima do limite, visão comprometida, problemas dentários, tudo isso pode eliminar você em poucos minutos. E o pior é que são situações que, se identificadas com antecedência, podem ser tratadas. Um candidato em 2021 foi eliminado por causa de um dente inflamado. Um dente! Ele achava que estava bem, mas não ia ao dentista há anos. E no dia da inspeção, esse detalhe virou um motivo de corte.
Agora imagine o impacto emocional e financeiro disso. Perder um salário de mais de R$ 5.000 por mês por algo que poderia ter sido resolvido com uma consulta e um tratamento simples. Saúde não é só o que te mantém em pé, é o que te mantém apto para vencer. Marque seus exames, vá ao dentista, cuide da sua alimentação, porque a sua aprovação também passa pelo seu corpo. E quando falamos de postura, falamos de algo que vai além do físico. Postura é o que você transmite antes mesmo de abrir a boca. O exército avalia isso com olhos treinados. Já vi candidatos perderem a vaga por causa de um simples atraso no dia da apresentação. Outros, por entrarem de boné, com roupa inadequada ou até falando com gírias na frente da comissão. Parece pouco? No mundo civil, talvez. Mas no militar, isso pesa. Muito. Porque cada gesto é analisado. Cada palavra mostra se você está pronto para respeitar hierarquia, disciplina, valores. Postura é linguagem. E se você fala a linguagem errada, o sistema te rejeita. Encare cada fase do processo como se já estivesse servindo. Vista-se com sobriedade, fale com firmeza e humildade, olhe nos olhos, porque mesmo que ainda não tenha recebido a farda, você já está sendo observado como se a estivesse vestindo. E quem transmite seriedade antes mesmo de entrar, mostra que já tem alma de militar. Talvez o erro mais silencioso, porém mais destrutivo, seja a mentalidade de quem trata o serviço militar como só um bico. Como uma pausa antes de fazer o que realmente quer. Essa visão é limitada, rasa e, na prática, tira você do jogo sem que perceba. Porque quando você encara essa oportunidade com descaso, sua postura muda, sua dedicação cai, seu esforço diminui. Já vi candidatos brilhantes se sabotarem porque entraram pensando no curto prazo, no soldo rápido, na grana do mês. E deixaram de ver o que esse processo realmente representa. Uma chance de desenvolver disciplina, de adquirir liderança, de aprender com um dos sistemas mais organizados do país. E sabe o que acontece com quem entra com foco e propósito? Sai depois mais forte, mais preparado, mais competitivo no mercado civil. O serviço militar temporário não é um fim, é um trampolim. Mas só salta alto quem entende o valor do solo onde pisa. Agora, o erro mais ignorado, mas talvez o mais impactante de todos, não calcular o real valor financeiro da sua aprovação. Vamos fazer as contas juntos. Um terceiro sargento temporário pode receber em média 5.000 mensais. Com moradia, alimentação, plano de saúde e cursos internos gratuitos, esse valor se multiplica em benefícios. Em 2 anos, você pode somar mais de R$120 mil em ganhos diretos e indiretos. Isso sem contar o conhecimento, o networking, a valorização no mercado depois da experiência militar. Agora me diz, quanto custa errar e perder tudo isso por causa de um simples detalhe? É como jogar fora a chave de um cofre porque esqueceu onde guardou. Você pode até ter o potencial para vencer, mas se não se preparar agora, vai continuar trancado do lado de fora. E enquanto isso, as contas continuam chegando, as oportunidades passando e o tempo não volta. Imagina entrar num campeonato sem saber quem são seus adversários, quais as regras específicas da sua chave e nem mesmo onde o jogo vai acontecer. Parece loucura, certo? Mas é exatamente isso que acontece com quem se inscreve no processo seletivo militar temporário sem estudar a região militar a qual pertence. Cada RM tem particularidades, exigências próprias, prazos e perfis que se repetem. Enquanto uma região valoriza mais cursos específicos, outra dá mais peso à experiência prática. Ignorar isso é como tentar acertar um alvo de olhos vendados. Um exemplo, a 11ª, a RM, costuma chamar muitos técnicos em administração, tecnologia da informação e enfermagem. Quem sabe disso antes já se prepara com mais estratégia. Já vi candidatos mandando currículo para várias regiões aleatoriamente, sem nem saber se tinham chance real. Resultado? Perda de tempo, energia e às vezes até de dinheiro. Estudar sua região militar é como conhecer o terreno antes da batalha. Quem sabe onde pisa, sabe onde pode avançar e onde não deve desperdiçar munição. Você já viu alguém perder uma corrida por milésimos de segundo? É doloroso porque parece injusto, mas o cronômetro não perdoa. No processo seletivo militar, cada ponto conta. E um dos erros mais sutis é subestimar o valor do histórico escolar. Muita gente entrega apenas o diploma, achando que é suficiente. Mas, sem o histórico, você perde a chance de comprovar a carga horária exata do curso, o rendimento, as disciplinas específicas, e muitas vezes isso pode significar perder pontos valiosos na fase curricular. Já acompanhei o caso de uma técnica em radiologia que tinha tudo para ser chamada, mas ficou de fora porque o histórico não estava atualizado e não mostrava as disciplinas exigidas pelo edital.
Ela perdeu a vaga por causa de um papel. Um simples papel. É como ser desclassificado de um voo internacional por não ter o visto impresso, mesmo tendo tudo digital. Não basta ter o documento, você precisa entregar do jeito certo. O histórico escolar não é só burocracia, é o passaporte para a sua pontuação máxima. Existe uma diferença brutal entre quem entra no exército temporário com mentalidade de curto prazo e quem entra com visão de futuro. O primeiro tipo vê a farda como um ponto final. Vou entrar, pegar meu salário e pronto. O segundo tipo enxerga a farda como o começo de algo maior. Já vi militares temporários que aproveitaram cada oportunidade. Fizeram cursos internos, criaram rede de contatos, estudaram para concursos internos e, ao final do tempo de serviço, saíram melhores, mais capacitados e mais respeitados. Enquanto outros que entraram só pela grana, passaram o tempo reclamando, sem crescer em nada. É como entrar numa universidade apenas pelo diploma, sem aproveitar o aprendizado real. A experiência militar pode ser uma alavanca poderosa, mas ela só funciona se você empurrar. Tenha visão de longo prazo. Pergunte-se: como posso sair daqui mais forte do que entrei? Essa pergunta pode ser o começo da sua virada definitiva, dentro ou fora da caserna. A caminhada rumo ao serviço militar temporário pode ser solitária, mas não precisa ser. Um dos erros mais cometidos é tentar enfrentar todo o processo sozinho, sem trocar informações, sem conversar com quem já passou, sem buscar orientação. E aí você perde prazos, deixa de saber de atualizações e entra em pânico nas fases mais tensas. Ter uma rede de apoio, um grupo de candidatos sérios, uma mentoria confiável ou até um canal como esse aqui faz toda a diferença. É como andar por uma trilha escura com lanterna, ou sem. Já vi candidatos descobrirem erros no próprio currículo só porque viram exemplos certos de outros participantes. Outros conseguiram revisar documentação graças a alertas compartilhados em grupos. Sozinho, você vai mais rápido, mas junto, você vai mais longe e com menos risco. Não subestime o poder de estar conectado com quem tem o mesmo objetivo que você. Isso reduz erros, aumenta o foco e principalmente mantém sua motivação alta até o fim. Tem uma fase silenciosa no processo militar que poucos falam: o desgaste psicológico, o medo da reprovação, a ansiedade na espera da convocação, a insegurança na hora do TAF ou da inspeção de saúde. E aí, o candidato começa a se sabotar. Pensa que não é bom o bastante, que os outros são melhores, que não vai conseguir. Isso, meu amigo, é o que elimina antes mesmo da banca abrir o edital. Já vi candidatos excelentes pararem de treinar por acharem que estavam muito atrás. Outros desistiram de entregar documentos por vergonha de pedir ajuda. A mente é campo de batalha, e quem perde nela, perde no físico, perde no currículo, perde no processo inteiro. Cuide da sua mentalidade como se cuida de um equipamento essencial. Reforce com frases positivas, visualize sua aprovação. Conecte-se com conteúdos que te elevem, porque se você já está lutando contra tudo lá fora, não pode lutar contra você mesmo por dentro. Autoconfiança é o combustível que te leva até o final. E quem desiste no meio nunca vai saber quão perto estava de vencer. Agora que você viu todos os erros que mais derrubam candidatos, eu te pergunto, qual desses você estava prestes a cometer? Seja sincero, porque a maioria é eliminada não por falta de capacidade, mas por falta de preparo estratégico. E se você ficou até aqui é porque tem um diferencial. Você quer mais, quer fazer diferente, quer vencer. E como prometido, se você quiser um checklist prático com todos os passos para não errar e conquistar sua vaga, comenta aqui embaixo. A minha missão começa hoje, que eu vou mandar esse presente para quem está comprometido. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente, porque esse canal é o seu QG de preparação. Aqui você não caminha sozinho, porque missão dada é missão cumprida, e a sua começa agora.